Você se sente tentado de tal forma que parece ser impossível de resistir às tribulações? Ou quer ajuda para vencer as adversidades? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Como vencer a tentação. A melhor maneira de se vencê-la segundo a Bíblia. Me chamo João e esse é o nosso quadro Devocionais. Olá, seja bem-vindo aqui. A tentação é como se fosse um carrasco na vida de todo cristão, que o aflige diariamente. E sim, é muito difícil de se vencer. E bom, é sobre isso que vamos falar hoje. Para darmos início, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 10 ao versículo 13, que nos diz o seguinte: Não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês possam suportar. Mas antes de fato de entrar na mensagem, vamos esclarecer algumas coisas. A tentação é o impulso pela prática de algum ato condenável ou não recomendável. Falando em termos bíblicos, a tentação nada mais é do que a sua carne, o nosso ser carnal, brigando contra o nosso espírito, o nosso ser eterno, por assim dizer. Em Mateus 26:41, Jesus cita que o espírito está pronto, mas porém a carne é fraca. O nosso lado carnal, a nossa carne, luta pelos prazeres e vontades dessa vida, seja fornicação, adultério, impurezas. Você pode encontrar mais sobre isso no livro de Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 19 a 21, onde fala sobre as obras da carne. Já o nosso lado espiritual anseia e busca pelas coisas do Senhor, pelas coisas que são lá do alto. E por isso esse grande conflito. Um lado querendo fazer as paixões carnais e o outro o que é celestial. Porém, quando caímos em tentação, cada vez mais nos afastamos do caminho do Senhor. Tiago 1:12 nos diz: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for posto à prova, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Tenha esse texto em mente e utilize-o como força para poder resistir à tentação. Voltando para o nosso texto principal, onde Paulo fala que Deus é fiel e justo e não nos permitirá que venha a tentação que não fosse humana. Este texto deve ser um motivo de ânimo para todos nós. Deus não vai permitir que nenhuma tentação seja maior que possamos suportar. Mas para deixar algo bem claro, Deus não tenta você. Não é Deus que promove a tentação, mas sim a sua carne. Deus não tem nada a ver com isso. Porém, Ele é fiel e justo e nos ama e não permite que essa tentação seja maior que possamos suportar. Mas antes de entrar no tópico principal da mensagem, de como vencer a tentação, quero deixar apenas algumas palavras. O inimigo não quer que alcancemos a nossa salvação. Por isso, a nossa luta é diária. Por isso, é fundamental nos apegarmos a Deus e às suas palavras. Precisamos entender o seguinte: nós só vamos cair em tentação, ou só vamos cair em pecado, quando aparentemente nós vemos algum lucro naquilo. Como assim? Por exemplo, você está numa situação complicada, onde descobriram algo constrangedor sobre você. Normalmente, uma pessoa comum mentiria para sair dessa situação. Inventaria alguma desculpinha na hora para poder sair ileso. Porém, com o passar do tempo, essa pessoa precisa dizer outra mentira para sustentar essa mentira inicial. Ou seja, vai virando uma cascata de mentiras atrás de mentiras, que cada vez mais vai nos afastando de Deus. E essa parte de o pecado ter lucro é pura ilusão. Voltando ao exemplo da mentira. Algum dia, em algum momento, tudo vai ser deixado às claras. Em algum momento, vão descobrir uma mentira que vai ser que nem efeito dominó, derrubando uma por uma e por uma. Chega de enrolação. Vamos para o ponto principal dessa mensagem. Como vencer a tentação. Podemos encontrar ela ao longo dos evangelhos. O próprio Jesus nos fala isso. Você pode encontrar ela em Lucas 24:46,
Mateus 6,13 e Mateus 26,41. O que esses três textos falam? Simples. Sobre a oração. Sim, a oração é a principal arma e a arma mais forte que temos para resistir à tentação e sair vitoriosos dela. Em Lucas 22, Jesus nos fala para não cairmos em tentação. Mateus 6, a oração do Pai Nosso, extremamente conhecida. Jesus é claro em deixar uma parte da oração em específica para pedir ao Pai nos livrar de qualquer tentação. Em Mateus 26, Jesus deixa bem claro: vigiai e orais, para que não entreis em tentação. Lembre-se, o inimigo é astuto, vai fazer de tudo para te afastar da presença de Deus. Então, nada melhor do que cada vez mais se aproximar de Deus, cada vez mais se aproximar da sua presença. E como fazermos isso? Bom, a resposta está na carta aos 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, que nos fala: orem sem cessar. É simples. Mas o que é esse orar sem cessar? É você estar em comunhão com Deus em todo o tempo. Quando você ora, você está em comunhão com o Pai. E devemos fazer isso todos os dias, 24 horas, por 7 dias da semana. Não necessariamente dobrar o joelho e ficar orando, mas sim ter uma comunhão com Deus. Lembrar da sua palavra, lembrar do que ela diz. Em algumas situações do dia a dia, pedir ajuda para Deus. Mas lembrando sempre da sua palavra. Não se distraindo com as coisas que o mundo pode oferecer. Lembre-se, o inimigo sabe a sua fraqueza e quer te fazer cada dia mais se afastar da presença de Deus. Por isso, reforço que é de extrema importância você estar sempre em comunhão com o Pai. E bom, toda vez que pecamos, pode perceber, sempre gera dentro de nós um sentimento que não somos dignos. Ou, quando vamos orar, que as nossas orações não estão sendo mais ouvidas. Porém, isso é uma mentira do inimigo. Uma mentira que ele diz para você que a sua oração não tem mais valor. Porém, isso é mentira. Não acredite nisso. 1 João 1,9 nos fala que Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, tudo que o diabo falou para você é apenas mentira. Deus te ama. Ele quer você perto dele. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele não reina mais sobre as nossas vidas. Somos libertos em Cristo. E Jesus conquistou isso lá na cruz do Calvário ao morrer por mim e por você. Então eu digo, resista, persevere, lute. O pecado não tem nenhuma vantagem. Não vale a pena continuar nisso. Não vale a pena você descartar anos e anos da sua vida longe do Pai por apenas prazeres momentâneos, prazeres que não vão te levar a nada. Volte-se para Deus e seja verdadeiramente feliz. Deus já proveu o escape e a ajuda. Mas basta nós querermos sair da tentação. E é uma escolha que devemos fazer diariamente. A tentação vem todos os dias. Ela vem fazer com que a gente se afaste dos caminhos de Deus. Porém, devemos escolher todos os dias, cada dia mais, a presença de Deus. E de experiência própria, a presença de Deus na sua vida é a melhor coisa que você pode sentir. Não há nada nessa vida comparado a tamanha prazer e tamanha satisfação que é sentir Deus falando com você, falando através de você. Então eu digo, por experiência própria, não vale a pena pecar. Não vale a pena você mentir, qualquer coisa. Não vale a pena. Mas sim, volte para Deus. E Ele se achegará a você. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. Também peço que se inscreva no canal, para que o canal possa crescer e atingir o máximo de vidas. E bom, te vejo no próximo sábado e até mais. E que Deus te abençoe grandemente. E lembre-se, resista, já lhe foi dado o poder para resistir à tentação. Apenas tome posse do que é seu e saia vitorioso.